Olá, alunos! Neste nosso segundo bloco, nós trabalharemos algumas questões também importantes, sobretudo para temas possíveis de questões de vestibular. Nós falaremos sobre a lipofobia e a demofobia neste segundo bloco. Então, apresento para vocês minuciosamente o que vem a ser, então, essa lipofobia e demofobia. Demofobia é um termo que vem demo do povo, multidão, fobia, aversão. Portanto, demofobia nada mais é do que a aversão, o horror a pobres, o horror àquelas pessoas que estão socioeconomicamente inferiores a mim, a você ou a quaisquer outras pessoas. A esse tipo de inferiorização eu vou classificar como demofobia, e a pessoa que o faz passa-se então a ser chamada de demofóbica. Vamos pensar a seguinte situação. Todas as vezes em que nós chegamos a um semáforo, todas as vezes em que chegam para nós, passam pessoas nas ruas, vestidas com uma maneira que socialmente não é aceita, a roupas com detalhes pequenos, a roupa com às vezes alguns furos, alguns rasgos, nós já olhamos com um olhar diferenciado. Isso, sem sombra de dúvida, pode ser uma característica de demofobia, porque levar em consideração tão somente a maneira que a pessoa veste, a maneira como que a pessoa se porta, a maneira como que a pessoa se inferioriza para falar, para se vestir em determinada situação, pode ser um ato de discriminação. Por isso que a demofobia deve ser evitada. Nós não podemos diferenciar ninguém pelo simples fato de se vestir com uma maneira diferente do que aquela que a bolha social nos impõe. Eu não posso diferenciar uma pessoa ou, às vezes, fechar o vidro do meu carro tão somente porque aquela pessoa está trajando uma roupa que, a meu ver, ao ver da sociedade, é inferior. Então vamos pensar, quantas e quantas pessoas nós não ferimos, quantas e quantas pessoas nós não entristecemos, quantas e quantas pessoas podem sair machucadas quando eu incorro nesse tipo de preconceito. Falar em demofobia hoje em dia na nossa sociedade, na nossa população, é simplesmente reconhecer que existem pessoas assim, e existindo pessoas assim, nós vemos que de fato a sociedade ainda precisa trabalhar essas questões sociais que ainda fazem parte do nosso dia a dia. E é lamentável quando nós ouvimos, quando nós escutamos, quando nós presenciamos insultos, cusparadas, discriminações, inferiorizações. Dia desse saiu em um jornal de grande circulação aqui da cidade que um desembargador, ao ser parado por um policial para o seu trabalho diário de rotina, para ver questões de documentos e tudo mais, o desembargador disse que ele era um merda, que ele era um nada, que ele era um soldadinho de uma figa, ou seja, inferiorizou o trabalho do soldado, o trabalho do PM. Então isso também é uma questão de demofobia, é uma questão demofóbica. Em hipótese alguma, diferencia-se uma pessoa de outra, um trabalho de outro, uma situação de outra, isso é mais adequado, isso não é adequado. Então pensemos, a demofobia num ato impensado, ela pode ser cruel, ela pode ser doída, ela pode ser triste,
Vamos pensar nessas outras pessoas. Isso também nos torna um ser humano um pouco melhor. Vamos pensar, por que será que aquela pessoa está ali na rua? Por que será que aquela pessoa muitas vezes se veste de uma maneira diferente e não inadequada? Não podemos colocar o termo adequado e inadequado, porque o que caracteriza a pessoa não pode ser jamais a sua veste. O que caracteriza uma pessoa, o que caracteriza o ser humano são suas atitudes, o seu caráter, o seu respeito às leis, o seu respeito à ética, toda a sua bagagem moral que traz consigo sobre determinada situação. Então, nós não podemos jamais dizer que essa pessoa não serve porque ela é pobre. Essa pessoa, ela não pode ser contratada pela minha empresa porque ela é pobre. Essa pessoa não é digna da minha amizade porque ela é pobre. Essa pessoa não merece o meu respeito porque ela é pobre. Pelo contrário, vamos dar a oportunidade a ela. Talvez elas sejam até mesmo melhores, elas sejam melhores do que nós para determinada situação, para determinado contexto. E infelizmente, hoje em dia, essa questão de demofobia está fazendo parte da nossa sociedade. Pessoas selecionam suas amizades através tão somente de ter e não ser. Quem tem mais amigos, quem tem mais namora com mais pessoas. Então o ter tem substituído o ser. E se você não tem, se você é pobre, você não se enquadra naquela bolha social que a sociedade forma a cada vez que ela impõe uma ditadura sobre alguma coisa. A ditadura da vez que nós estamos falando é a ditadura social, é a ditadura socioeconômica. Você precisa valer, você precisa ter para mim, para que eu o considere, para que eu o acenda, para que eu o veja como um outro ser humano. Em vez de ter, nós precisamos trocar o verbo por ser. O que você é? Pessoa inteligente, pessoa de caráter, uma pessoa que merece todo o nosso respeito pelaquilo que ela é e não por aquilo que ela tem. E infelizmente, hoje em dia, como dizia na realidade Zygmunt Bauman, os valores da nossa sociedade estão se tornando cada vez mais líquidos. Eu simplesmente vou diferenciar uma pessoa pelo simples fato dela não ter um poder aquisitivo igual ao meu. Eu não me sento ao lado da pessoa, eu não pego na mão da pessoa porque ela é pobre. Então pensemos nisso. Não deixemos com que a nossa sociedade, os nossos valores sejam quebrados, que os nossos valores éticos, os nossos valores morais sejam quebrados. Vamos considerar o outro, vamos valorizar o outro por aquilo que ele é e não por aquilo que ele tem. Muitas vezes o ter não é melhor do que o ser. O ser vai te capacitar, o ser vai te possibilitar várias e várias oportunidades de mostrar para a sociedade quem você é. O ter não vai te mostrar. O ter ele vai te condicionar ali naquele momento. Você está ali porque você tem. Você tem grandes amigos neste momento porque você tem dinheiro. Você é bem aceito na festa de amigos porque você tem condições de estar ali. Não estou dizendo que é errado
ter um poder aquisitivo um pouco maior, em hipótese alguma, não é essa a intenção para o momento. Mas o ser nos qualifica, o ser nos edifica a cada vez mais para que nós sejamos seres humanos mais completos, mais respeitáveis, mais dignos de termos, sem sombra de dúvida, projeções para um caminho, para uma vida, para um norte existencial muito maior. Pensemos nisso. Para o vestibular, quando falarmos de demofobia, quando nós nos retratarmos de demofobia, que é esse horror à pobreza, nós temos que pensar como que nós vamos abordar essas questões, essa mazela no vestibular, em uma redação. Então vamos buscar para compor a nossa dissertação livros da literatura. Eu posso trazer aí que mostra essa questão de pobreza, mas uma pobreza intensa e que a pessoa não desiste por ser pobre, a pessoa vai batalhando, ainda que pobre. Nós temos um livro gloriosíssimo de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, essa constância de morte e vida, essa antítese representativa que João Cabral de Melo Neto fez com uma visibilidade muito grande, com um trabalho de palavras magnífico, que pode ser retratado na sua dissertação também. Então, há um compêndio muito grande. Nós podemos falar em relação a isso ainda, em demofobia, nós podemos citar Bauman, Zygmunt Bauman, no seu livro Modernidade Líquida. Ele vem falar para nós como tem se tornado líquida todas as nossas relações interpessoais. Como tem se tornado líquido, como o ser humano tem trocado o ser pelo ter, como o ser humano tem se esvaído pelo ralo por dinheiro, por aquisição, mente, aquisição. Então pensemos de uma maneira justa, de uma maneira eficaz, de uma maneira bem mais respeitável. E só assim nós poderemos perceber, só assim nós poderemos ver que sermos demofóbicos não vai nos levar a lugar nenhum. Em vez de ter demofobia, seja empático. Tenha empatia a seu lado. Coloque-se no lugar daquela outra pessoa que outrora foi ridicularizada. E lembrem-se sempre, qualquer que seja o preconceito, preconceito entristece, preconceito diminui, preconceito inferioriza e preconceito, acima de tudo, ele mata. Muito obrigado.